Meus amados, meus queridos, que Deus nos abençoe, que os benfeitores que nos envolvem em ternura e carinho não nos faltem, que estejam conosco, principalmente os desta sociedade, que nós temos aqui uma especial predileção, porque aqui tem almas que não são muito caras há muito tempo, né? E sempre que possível, obviamente, eu praticamente me escalo para vir para cá. O caminho demora um pouco, mas eu me escalo para vir, né? Ver o Jonas me faz bem, a família do Jonas e outros amados nossos, família do Rubens, né? Estamos juntos aí há mais de 2, 3 décadas, né? Caminhando na direção de nos melhorar gradativamente, nos tornar seres humanos melhores. A paixão de Jesus, meus irmãos, era a multidão. Na maioria das suas prédicas, Jesus amava fazer os seus discursos profundos, direcionados ao espírito imortal, nunca falou para a personalidade. Na conclusão dos seus discursos, podem ver no Evangelho que geralmente há uma assertiva muito importante. Ouçam os que têm ouvido de ouvir. Vejam os que têm olhos de ver. Lembram? Tem isso lá ou não tem? O pessoal já deve ter ido lá mergulhar, porque o espírita é um estudioso, ele está sempre papirando, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da parte moral que nos interessa realmente, é pródigo nessas questões. Estou muito feliz porque, obviamente, é uma felicidade interior que gostaria sempre de compartilhar e promover que os outros também possam fazê-lo. É assim que tem que funcionar. Porque estamos começando a ter ouvidos de ouvir. É uma dádiva. Depois de 2000 anos que o Cristo nos chama todos os dias. Ele não diz, vem hoje trabalhar na minha vinha. Não é ontem, não será amanhã, é hoje. Não é isso que Jesus disse? Todos os dias nos conclama para fazer isso. E estamos vendo que estamos desenvolvendo olhos de ver e ouvidos de ouvir. Por isso que nascem essas proposições. Esta proposição, talvez alguém aqui já conheça, nasceu de uma música. Nasce de qualquer coisa, um estalo, um insight. Aparece assim, vamos trabalhar, meu filho? Às vezes eu recebo uma palavra, às vezes eu recebo a palestra pronta, entendeu? Basta trabalhar. Então, neste caso aqui, vocês vão ter uma prova hoje de que essas coisas estão acontecendo. E o que desejamos do fundo do coração? Que todos gradativamente passem a ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Vocês verão que é outro nível, porque a certeza absoluta, a convicção plena de que vamos continuar, que somos imortais, isso é ponto pacífico. Se isso nós já sabemos, nós não podemos mais nos aborrecer com pouca coisa, né? Será, meus irmãos, que valerá mesmo a pena nos esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes? Porque afirmamos, quando eu vejo a dificuldade do outro, eu tenho condições de ajudar. Porque se eu não tivesse, eu não veria. É da lei da vida. O universo é solidário, conspira na direção desse amor maior. A doação plena para si próprio projetada no nosso semelhante, né? Porque não é possível ser feliz sem compartilhar as coisas que nós descobrimos. É por esta razão que periodicamente quase peço para o caminho, me escala para me abraçar aquele pessoal, preciso disso. E a gente gira então em todo o nosso movimento espírita. Quinta-feira estávamos em Realeza com essa conversa e que já deu frutos doces, né? Vamos ver se a gente consegue hoje também atingir o objetivo a que nos propomos. Vejam só, a inspiração crística, constante, o indivíduo ligado, 24 horas, dando sempre prioridade para os valores imperecíveis do espírito imortal. Isso não quer dizer abandonar o mundo físico, não fazer a nossa tarefa da melhor maneira possível que se oferecer.
Vou dar o meu melhor naquilo que eu fizer, não me interessa, seja material, seja o que for, mas a prioridade voltada para os valores que o Espírito vai levar. E nós só vamos levar desse mundo físico aquilo que couber na nossa mente. Então, sabendo disso, vamos ver o que nos inspiram os maiores. Adolfo, bispo de Argel, está na nossa obra iluminada do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma dádiva que nos foi dada. Estudamos diuturnamente essa obra e cada vez descobrimos pérolas que a gente não tinha visto. Pudesseis, meus amigos, diz o Adolfo, bispo de Argel, Bordeaux, 1861, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Já imaginaram? Doutora, imaginou isso, doutora? Quantos enxovais, hein, doutor? Quantas felicidades fizeste, doutor? Eu sei, né? Colhereis nesse mundo bem doces alegrias, e mais tarde, só Deus é que sabe. Porque no final das coisas, como diz Madre Teresa de Calcutá, será entre eu e Deus. A minha consciência individual com a consciência cósmica. O resto é bobagem. Essa é bobagem. E a gente se encrenca por coisa nenhuma, né? Continuando, Madalena, viram falar dessa senhora? Essa senhora é a mãe da Alcione, nesta obra magistral, que alguém fala que é romance do Emmanuel, coisa nenhuma. É uma história de deixar a gente de cabelo em pé, né? O benfeitor não ia publicar as 5 obras só para contar historinha, romance. Não é bem assim, não. Jesus não nos deu a felicidade somente para satisfação pessoal, e sim para que aprendamos a estendê-la a outros seres. Século XVII, na Espanha, na França, essa conversa, essas almas nobres que constam dessa obra Renúncia. Premissas iluminadoras há 160 anos. Agora, dia 18 de abril, 160 anos que o Consolador se materializou entre nós. Poucos, mas alguns de nós estamos espíritas pela segunda vez. Poucos, mas somos. Principalmente aqueles que vieram de França, que têm uma doideira de voltar para as Gálias, eu não sei porquê, mas agora sei, obviamente, né? Passando desse planeta para outro, conserva o espírito, a inteligência que aqui tinha. Os senhores sabiam que nós mudamos de bola ou não? Podemos ir para a bola para baixo, podemos ir para a bola para cima. Tudo é solidário no universo. Tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Ele mesmo, o arcanjo, começou pelo átomo. Olhe, 540 do Livro dos Espíritos, eu não esqueço mais. Nunca mais, porque caiu na prova no vestibular, quando eu passei de fazer um vestibular no Espiritismo, né? Diz os benfeitores, sem dúvida, a inteligência não se perde. Pode, porém, acontecer que ele não disponha dos mesmos meios para manifestá-la, dependendo isso da sua superioridade e das condições do corpo que tomar. Quanto maior a minha capacidade de fazer o bem, isso eu vou levar, poderá repercutir depois, se eu tiver que passar de um mundo para outro. Mas é apenas isso aqui, uma introduçãozinha para nós entender depois a nossa proposta. O codificador fez a pergunta ao contrário agora. Passando de um mundo superior a outro inferior, conserva o espírito integralmente as faculdades adquiridas? Está lá na questão, se não me engano, 178 tem alguma coisa lá. Sim, já temos dito que o espírito que progrediu não retrocede. O que é conquista é conquista. Poderá escolher no estado de espírito livre, na erraticidade, entre um período de reencarnar-se na erraticidade, um invólucro mais grosseiro, ou posição mais precária, uma prova que eu quero passar, do que as que já teve. Porém, tudo isso para lhe servir de ensinamento e ajudá-lo a progredir. Uma das primeiras coisas que ensinam para as crianças quando faz o evangelho, a evangelização para a criança, é que a diferença, Herodes era rei, Jesus era carpinteiro. E quem é mais?
né? Olha só, claro que o Cristo fica na carpintaria até o momento que ele vai para o público. Ficou ali se resguardando. No momento que ele vai para o público, ele começa a incomodar. Se bem que ele começou a incomodar com 12 anos. Ele foi identificado com 12 anos lá no templo. A turma já estava de olho naquele menino, que ele era meio diferente. Era, né? Tinha uma outra capacidade. Bem, assim, meus queridos, a diversidade das aptidões entre os homens, a personalidade, o ego, como nós estamos agora numa personalidade, não deriva da natureza íntima da sua criação. Você vai ser feliz, você vai se ferrar. Como se tivesse uma existência só, seria um desespero, né? Mas do grau de aperfeiçoamento a que tenham chegado os espíritos encarnados neles, a personalidade como ego. Deus, portanto, não criou faculdades desiguais. Permitiu, porém, que os espíritos em graus diversos de desenvolvimento estivessem em contato. Olha que coisa sábia com tudo que o Criador faz. Para que os mais adiantados pudessem auxiliar o progresso dos mais atrasados e não pisar no pescoço, né? Não utilizar que nem a limalha que a gente vê por aí. E também para que os homens, necessitando um dos outros, compreendessem a lei de caridade que os deve unir. O Caminha tem faculdades que eu não tenho. E vice-versa. Nós precisamos trocar. Para isso a gente precisa conviver. Por isso que o ser humano é gregário. Ele tem necessidade de conviver com o outro, né? De qualquer maneira, é uma lei universal. Bom, não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos. Olha a pergunta que a gente fez no início. É a justiça de Deus, importa que siga o seu curso. Problema da Nilda, ela que se vire. E eu não faço nada. Né? A Nilda, é o karma da Nilda. Deixa, não vou me meter nisso. Né? Dizei antes, vejamos que meio o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. E eu digo, começou a pegar. Ó. Quando Simão, viram falar dele, o Cirineu, já viram falar? Colocou o ombro debaixo da cruz do Cristo. Olha a honra. Claro que ele não fez isso por iniciativa própria. Ele estava assistindo aquela coisa horrorosa que estava acontecendo ali. E o centurião percebeu que talvez Jesus não conseguisse chegar com a cruz lá. E aí escalou o cara na multidão. E era o Simão Cirineu. Ele foi, colocou o ombro. Quando ele ergueu, ajudou a erguer a cruz do Cristo, Jesus dirigiu a ele um olhar de profunda gratidão. Digo, ai, como eu gostaria de ter recebido. Porque não eu, inveja desse cara. Né? Onde andará o Simão Cirineu hoje? Olhem só como é que é a coisa. Porque quando nós temos um contato com o Cristo, nós nunca mais vamos ser os mesmos. Nunca mais. Não acabou a nossa indiferença. Não tem mais jeito, né? Vejamos se as minhas consolações morais, a minha conversa, o meu amparo material, os meus conselhos, poderão ajudá-la a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer com que cesse esse sofrimento. Olha quanta alternativa. Se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. Esta página está à disposição nossa aí, né? Desde 1864. Né? Resumindo, fala o senhor Bernardino, né? Todos estamos na Terra para expiar. Olha só, não é um mundo de expiações e provas, mas todos, sem exceção, devemos nos esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e de caridade. Então não tem alternativa. Tá? Quando possível, faça. Jesus fala até de um copo d'água. Está no Evangelho, Jesus, um copo d'água. Já pensou? O nosso Friedrich Nietzsche disse uma coisa interessante. Nossa dor vem da distância entre aquilo que somos e aquilo que idealizamos ser. Claro que ele tinha que dizer isso. Ele era materialista, ele era ateu. Mas agora ele já mudou de ponto de vista. Porque é isso mesmo que vai com ele. Ele está dizendo uma verdade. Só que ele estava dizendo uma utopia na visão dele. Mas agora ele já deve ter mudado de ideia. Né?
Mas isso é uma verdade. Então a gente idealiza ser. E para conquistar aquilo que nós idealizamos, não é fácil mesmo, entendeu? Mas é a única maneira que nós temos de evoluir. Bem, vamos fazer umas proposições para encontrar ressonância nas mentes e nas emoções superiores de todos que desejam, enfim, iniciar o caminho da felicidade. Agora vou perguntar para todos: desejamos iniciar o caminho da felicidade? Alguém deseja? Interessa? Então vamos ver. Deve ter um preço, né? Deve ter um preço. Você pensa que não vai suportar, porém aguenta firme, vai passar. Lembra da história do Chico? O pessoal já deve saber, né? Que ele estava passando por um momento terrível, da angústia, uma série de coisas, traição, a família, aquela coisa toda. E ele um dia, o benfeitor se aproxima dele e disse: meu querido irmão, pede para a Mãe Santíssima me mandar uma mensagem de alento, porque a coisa não está fácil, aquela coisa toda. Aí o benfeitor disse: você sabe que a Mãe Santíssima é culpadíssima, mas vou tentar os meus contatos aí para cima para ver como é que fica. Um belo dia o benfeitor volta e diz: Chico, a Mãe Santíssima mandou um recado para você. Aí diz que ele correu, pegou um bloco de papel para escrever, vai mandar um. Aí ela disse, Chico, que isso aí também passa. PT, saudações. Porque o espírito superior, ele diz pouquinho e basta, né? Não perde tempo. Que a vontade de ser feliz seja maior que o medo de se machucar de novo. Como é complicado, né? Está no Evangelho. De tanto a gente ser pago com a ingratidão, a caridade esfria. E não é assim? Quanto mais pancada a gente toma, mais eu não vou fazer mais. É ingrato. E aí, será que a gente tem que parar de fazer? Vamos ver. Para onde se volte, meus queridos, o ser humano sempre defrontará desafios que fazem parte do processo evolutivo. Não há ascensão sem nós passar por desafios imensos. Não há. Né? A luta é, portanto, clima de segurança para o encontro com a plenitude. E esta luta é, na maioria das vezes, conosco mesmo, com a nossa solidão, com a nossa reflexão. É uma luta que se trava aqui dentro, para domar, vencer o orgulho e o egoísmo que nós temos ainda dentro de nós. Né? Dias há, porém, que se fazem mais difíceis de ser enfrentados do que os outros. Cada um de nós sabe disso. Cada um de nós tem o seu momento, né, de introspecção. Tem-se a impressão de que todas as questões perturbadoras juntaram-se para impedir que se repouse do cansaço ou que se experimente harmonia. E quando isso está acontecendo, é que o foco da nossa vida não está correto. A misericórdia divina vai dar uma guinada no nosso porão, porque nós estamos enxergando só para um lado. E aí a mudança é outra. Nós nos comprometemos a fazer outra coisa e estamos fazendo às vezes o contrário. Aí acontece um evento desse na nossa vida, nós achamos que somos realmente abandonados pela divina. Não é bem assim. A gente tem que meditar muito nisso. Quando menos se espera, surgem problemas não imaginados, criando situações embaraçosas e perturbadoras. Por mais que haja empenho para a sua solução, mais complicados se apresentam, dando lugar ao desânimo, à revolta, a depender do estado emocional de cada um. Poxa, quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece. Não? Nessas ocasiões, quase sempre o desespero se assenhoreia das energias e o destrambelho psicológico toma conta da conduta. É muito cuidado, porque quem vai pagar o pato é o corpo físico. Né? Como o nosso corpo físico é ligado célula a célula ao corpo emocional, corpo espiritual, a coisa desce para o corpo depois. Né? E às vezes não tem retorno. Noutra circunstância, experimenta-se um estado de solidão que aturde. Como se todos os amigos tivessem distanciado, se houvesse sofrido estranha transformação que assusta. Há ocasiões em que a segurança econômica oscila, nós estamos vivendo uma situação dessa agora, né? A afetividade escasseia e tem-se a impressão que de total indiferença dos céus às necessidades urgentes da terra. Algo de muito bom, se eu refletir, vai acontecer na minha vida a partir de agora. Possivelmente me levar de volta para o trilho.
Nós sabemos isso de experiência própria, né? Todos esses e outros mais são fenômenos naturais do educandário terrestre. Isso aqui é uma escola, hein? É uma escola. Convidando ao desenvolvimento das faculdades intelecto-morais, construindo o autoaprimoramento. Olha, a vida está passando e você não está fazendo o que você se comprometeu. Alguém avalizou essa vinda nossa aqui. E possivelmente nós assinamos um plano B lá. Ó, se a coisa não estiver muito bem assim, você aciona aí as coisas. E anjo de guarda espírita, não sei se vocês sabem, não se corrompe. Não tem dinheiro que pague, não adianta. Ele vai acionar aquilo que ficou acordado com a gente, né? Quando fores visitado por qualquer uma dessas ocorrências inevitáveis, não te deixe surpreender. Nem te permita ser arrastado pelo desânimo, pela perda da fé. Porquanto será percorrendo os seus caminhos que disporá de resistência e lucidez para as equacionar uma a uma. Aí está a felicidade, meus irmãos. A felicidade é saber dessas coisas. Nós vamos ver que a benfeitora diz que dá para ser feliz hoje. Aliás, ela publicou o último livro dela, exatamente, Seja Feliz Hoje. O último livro da benfeitora. Mas que história é essa? Aí fomos ler a obra, ela trabalha essas questões muito bem, né? E ela tem toda a razão. Invariavelmente as pessoas pensam que a crença religiosa, né, deve ser utilizada como um recurso milagroso. Eu me lembro de um companheiro que diz: você tem que afundar o centro. Eu estava querendo era deixar o centro. Era diferente a coisa, né? Não é bem assim. Como um recurso milagroso para a solução das dificuldades iluminativas da existência física. Trata-se de um equívoco, porquanto a sua, da crença religiosa, é a função equilibradora diante das questões que perturbam a mente e abalam os sentimentos. É a informação para que o indivíduo tome decisões ajustadas. A fé, nesse caso, é uma âncora de segurança do navio existencial, mantendo-a no porto seguro. Jamais deixar abalar a convicção nossa. Indispensável que aquele que se vincula a qualquer doutrina religiosa, né, e isso aqui é muito mais do que uma doutrina religiosa, conscientize de que a sua deve ser uma fé raciocinada, que faça sentido, né? Na qual não existem lugares para magias e superstições, fantasias ou fenômenos sobrenaturais, milagres de ocasião e de preferência divina. Acabou boitatá, saci pererê, mula sem cabeça, entendeu? Corpo que tem uma alma, acabou. Adeus às ilusões quando entramos pelo portal daquela casa espírita. Acabou, agora é uma fé raciocinada, agora faz sentido a vida. Descoberto o sentido da vida, haja de acordo com ele. Haja de acordo com ele, porque chegaste no telhado, como diz a metáfora evangélica. Tu não tem direito de descer mais. Está lá trabalhando lá no campo, não volta e pegar nada na cidade, siga em frente. É sempre evoluindo, né? Além do mais, o papel fundamental que desempenha é esclarecer o crente a respeito de como comportar-se nas situações de testemunho ou naturais de dor, encontrando diretrizes válidas para prosseguir na trilha do bem, com os olhos, porém, no foco maior. O foco maior é a nossa imortalidade. Essa semana recebemos a informação, um companheiro querido de movimento de mais de 30 anos, Henrique Baldovino, argentino querido que mora em Foz, traduziu inclusive a Revista Espírita para o espanhol, está com câncer pertinaz. E o Henrique, do alto da sua estrutura ético-moral, nos manda uma informação: Vanim, estou lutando, fazendo a minha parte com esse desafio que a vida me ofereceu. Digo, meu Deus do céu. Tá lá, entrou em coma, conseguiu sair de novo, mas está lutando, porque tem certeza absoluta que nada vai me acontecer se não for para eu melhorar, já que Deus é soberanamente bom e justo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, né? A certeza de que a vida permanece após o decesso orgânico, absoluta, pelo fenômeno biológico da morte física, oferece convicção e paz nas borrascas que são vencidas com ânimo e compreensão lúcida. Isso também vai passar. Vai passar.
O que temos que fazer é ombrear com o outro, apoiá-lo sem sombra de dúvida, porque dia mais, dia menos, chega o meu desafio também. Eu não estou aqui de exceção. Demonstrando que sempre encontramos o melhor caminho. Quando é que encontramos o melhor caminho? Quando paramos a reflexionar em torno da existência e elegemos a conduta cristã conforme exarada no Evangelho do Cristo. Vem hoje trabalhar na vinha. Oremos ao Pai que mande trabalhadores para a vinha, mas com esse nível de consciência, que saiba exemplificar, que tenha uma conduta reta, que influencie o outro também para o bem, já que precisamos um do outro sem sombra de dúvida. A partir disso, meus irmãos, sempre deveremos objetivar reacender a esperança naqueles que se encontram em dificuldade. Olha aí, será que vale a pena dar uma força? A alegria naqueles outros que a perderam. Paciência, nós vimos a mensagem de entrada, tratando da paciência, aos que se engalfinham no desespero e deixam-se sucumbir pelos golpes do denominado destino, Além do mais, também deveremos ter como essencial recordar as sublimes lições do Mestre Jesus, que o tempo esborroou, que foram alteradas. Isso me dá uma dor muito grande, porque também ajudei a fazer isso, tenho certeza absoluta, que se perderam na memória e devem ser revividas com frequência, a fim de que a verdadeira união mental se faça com Ele, com Jesus, que é o exemplo máximo do amor que Deus nos ofereceu a todos para servir-nos de guia sempre. Então, temos que nos enquadrar dentro dessa questão. Nós temos um livro chamado Padre, a Mulher e o Confessionário. Eu não consigo ler o livro. Me dá um desespero. Por quê? Encaixado aqui dentro. Quando a gente teve lá atrás, a gente fez essas loucuras todas. E agora a coisa está complicada para repor as coisas no seu devido lugar. E não adianta, a consciência não sossega enquanto não me ajustar com isso. Estou perdoado por Jesus, mas eu tenho dificuldade de me perdoar. Por que eu fiz uma coisa dessa? Mas eu não tinha um nível de abrangência que tenho agora. Agora não me resta outra alternativa. Tem que botar as coisas no seu devido lugar. Repetir quanto for possível, até a coisa pegar. Em qualquer situação, meus irmãos, portanto, por mais angustiosa se nos apresente, oremos e confiamos, não jogando a toalha, como se costuma vulgarmente dizer, significando a perda e o abandono da luta. A benfeitora aposta, ela é otimista, realmente ela dá uma força, ela ergue a gente, É na luta conosco mesmo, não é com o outro, que o espírito se fortalece. Porquanto é imperioso libertar-se das fortes construções passadas, que incomoda, esta bola de chumbo que temos no pé, referente aos períodos do seu primarismo evolutivo. Tudo que nós fizemos lá atrás e sabíamos que não era para fazer, está aqui pedindo conta da coisa. Tomada de decisões que já sabíamos que íamos machucar criaturas, pessoas, agora ainda está incomodando a gente aqui dentro. Então, tudo bem que a gente fizer ainda vai ser pouco em relação ao mal que a gente já fez para trás. Estamos falando de nós. Esta é a obra, está aqui, O ano passado, a última obra da benfeitora, Seja Feliz Hoje. É algo maravilhoso. Mais de 30 capítulos de iluminação interior. Ela nos diz como é que a gente atinge essa possibilidade de ser feliz agora, O homem de bem, meus queridos, um pequeno recorte, é humano, bom, é benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. Vou além ainda. Tudo que tem vida, todo ser senciente é meu irmão no aspecto evolutivo, porque tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo. Tudo que tem vida faz parte do contexto evolutivo nosso, E aqui uma coisa muito séria, olhem só, o resultado do que fazemos nos espera mais adiante.
de duas maneiras, não é, doutora? Doutora sabe disso. Doutora sabe disso. Advogado de defesa ou promotor de acusação. Simples. Está aqui, ó. Uma frase que um espírito superior diz, que chama Allan Kardec, o espírito. Espírito de nível muito superior, né? Aliás, agora, ontem, 31 de março, 2 eventos magistrais no Espiritismo. 31 de março de 1840, veio a lume a telegrafia espiritual. Charles B. Rosman batia na parede lá no fenômeno de Hydesville, né? E aquelas meninas conseguiram decodificar e conversaram com aquele espírito que estava preso naquela casa. 31 de março. E 31 de março de 1869, o codificador voltou para o mundo espiritual. Então, muito importante também essas datas. Bem, agora vocês vão descobrir o que é que me inspirou a fazer essa palestra, né? Agora eu vou passar para vocês uma coisa interessante. Se for pra fazer a guerra, que seja de travesseiro. Se for pra ter solidão, que seja no chuveiro. Se for pra perder, que seja o medo. Se for pra mentir, que seja a idade. Se for pra matar, que seja a saudade. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra chorar um dia, que seja de alegria. Se for pra cair, que seja cair na folia. Se for pra bater, que seja um bolo. Se for pra roubar, que seja um beijo. Se for pra matar, que seja de desejo. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra ser feliz, que seja o tempo todo. Se for pra morrer, que seja de amor. Se for pra tirar de alguém, que seja sua dor. Se for pra ir embora, que seja tristeza. Se for pra ferir, que seja sem querer. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. Se for pra viver, que seja pra ficar pra sempre com você. A frase me chamou a atenção e nasceu a palestra, né? Então, por isso que eu digo que é uma felicidade relativa, porque a gente escuta essas coisas, e essas coisas estão acontecendo por aí. Como eu estou focando muito realmente nas coisas da matéria, eu deixo de escutar essas coisas. E constantemente nos sopram essas informações, né? Bem, meus queridos, nós trouxemos também uma meditação do mestre Arieblis, né? Da importância de não deixar passar a oportunidade. Sinto você no olhar, sinto você ainda longe. Sinto que sua falta e sinto que meu olhar mexeu. Senti tuas lágrimas doendo em mim.
sentia teu perfume quase que diariamente, perfume esse que não sai do meu corpo. Senti tua alegria ao encerrar uma rotina preocupante e cansativa. Vivi tua alegria com um pouco de tristeza. Teu brilho não estaria mais ao meu alcance. Demorou tanto tempo para te rever, revi e não quero te perder. Isto é uma verdade constante. Às vezes eu tenho saudade, não sei de quem. Ainda hoje a inspiração me sugeriu, quando se falou de que Jesus tira o cego lá de Betsaida e leva ele para fora da aldeia. Isso é uma metáfora profunda. Me lembrei que em 1878 deixei Cismão del Grappa, Vicenza, Vêneto. E às vezes em quando eu pergunto para o benfeitor, não vou voltar para a minha aldeia? Isso se referindo a cegos. Ele falou, vai voltar um dia, meu filho, quando tu tiveres condições de tirar os outros cegos que ainda estão lá. Então me dá uma saudade tremenda de casa, porque a gente está camuflado aqui no Brasil. A maioria de nós sabemos que somos de lá, né? Inclusive já viram que as nossas mulheres gostam de pintar o cabelo de loiro? Interessante, já pensaram nisso ou não? Não sei, agora não está meio em moda, mas antigamente era assim. Saudade de casa, não faz sentido? Está no inconsciente isso, né? Que a gente é de lá. Considerações finais que a benfeitora nos diz, que nos propõe o desejo de agir com responsabilidade, participando ao lado dos amigos encarnados, ainda bem, né? Da inevitável luta que todos travamos pela conquista da plenitude espiritual. Eles não nos abandonam porque sabe a luta que nós temos que travar. Nós aqui estudamos o perispírito, tentamos compreender o corpo espiritual. Sabe o que estuda-se no mundo espiritual? O espírito. Então não tem jeito, né? Aquilo que nós achávamos assim, que estava lá na sepultura, descansa em paz, isso é bobagem. Não existe isso, entendeu? Descanso no universo. Cada vez é um desafio atrás do outro. Fiquei feliz um dia quando falei para o benfeitor querido, consegui vencer aquela tendência pertinaz na minha vida. Ele falou, fica tranquilo. A benfeitora disse que tu vai receber outro maior ainda. Eu digo, mas assim não é possível. E é dito e feito. Senão a gente não cresce. Esse negócio de se jogar na rede e ficar tomando água de coco é ilusão. Claro que é bom de vez em quando fazer isso, mas não é só isso, é muito mais. É muito mais. Vejamos. Exemplo e postura que fecundam outras vidas. Quão feliz, meus irmãos, é aquele que se faz amigo dos infortunados, né? E o maior deles é Jesus, sem dúvida. Dos tristes e dos desprezados, né? Os sãos não precisam de médico, lembram? Né? Para quem é que eu vim na realidade, né? Possuindo os filões auríferos da paciência, da bondade e da esperança, oferece-lhes as melhores gemas, com que tem diminuído as dores, encontrando reconforto e amparo, diretriz e segurança, para prosseguirem na escalada do monte da sublimação. Que fortuna, olha lá, quão feliz aquele que se faz amigo dos infortunados, né? Além disso, coração aberto à fraternidade, esse amigo enseja entendimento e propicia paz. Em sua volta gera estímulo que levam à alegria de viver, diminuindo penas e consolidando as forças do bem naqueles que se encontram em deperecimento. Quando ele chega nesta porta, ilumina seu centro. Que bom que aquela criatura veio. Maravilha! Ele atrai pelo bem que ele faz, né? Suas atitudes calmas, a voz branda, sua visão otimista a respeito da vida e o seu comportamento sadio, isso é importante, atraem aqueles que carpem aflições e coletam dores entre incerteza e desespero. Mas é melhor estar fazendo isso do que estar do outro lado. É melhor, né? Além disso, chegam necessitados, assim, ó, o mundo está assim, ó, e afastam-se felizes, né? Pedem migalhas de entendimento e recebem tesouros de afeição. Mas Jesus nos chamou de servos inúteis e eu ficava ruim comigo. Mas por que eu sou um servo inútil? Porque eu só faço aquilo que me pagam, o estritamente necessário. Eu não vou um pouquinho além. Era isso que ele estava falando. Olha ali, ó, né? Buscam um amigo e encontram um irmão. Além.
suas vidas se renovam, os seus problemas se resolvem logo depois, afastam-se reconhecido por um momento. Olha aí, olha o reconhecido por um momento, né? Mas de imediato esses beneficiados se vão. Nem podem ficar, tem algo a fazer que os chama à frente, devem, portanto, seguir. Deixa aí. E ora para que sejam felizes. Por que eu tenho que fazer isso? Quer ver? Olhem só. Não te entristeça porque te esqueceram. Mesmo que pareça ingrato, o bem que lhe fizeste permanece neles. Eles vão ter que fazer um bem para alguém no futuro. É da lei. Não tem saída. São hoje o resultado daquele momento crucial quando te buscaram. E a benfeitora tem dito para nós: não deixe, meu filho, nunca ninguém sair da tua vida sem que você dê um raio de iluminação naquela criatura. Faça ela sair melhor da tua vida. Ela tem feito isso, né? Rejubila-te com isso e prossegue na tua faina de irmão dos sofredores. Além do mais, não falta um amigo à mesa farta do sorriso e das frivolidades. Isso está cheio, né? Convida para um churrasco, vai todo mundo. Convida para fazer uma reunião na casa espírita, para trabalho. Complica. Estamos falando de nós. Aqui pode ser diferente, né? Obviamente. São os enganadores que se encontram enganados, banqueteiam-se distraídos e fazem coro de exaltação, não é coisa nenhuma. Jogar a conversa fora, nessa atual contingência do nosso campeonato evolutivo, sabendo que quando voltarmos daqui, eu já estou com o pé na cova, estou com 67, gente, eu já estou voltando, e tenho certeza absoluta que meu benfeitor espiritual, meu avalista, vai dizer: Vanim, que trazes? Que trazes? Aí eu vou perguntar: mas tinha que trazer alguma coisa? Né? Alguns que parecem acordados estão adormecidos em espírito, porque acordado é uma coisa, despertar é outra. Bem diferente. Despertarão oportunamente, qual sucedeu contigo. Mas a que preço? A que preço, né? Além do mais, a tua tarefa é outra. Aquela para a qual escasseiam companhias e rareia quem se lhe dedique com alegria e abnegação. A gente às vezes tem que fazer a parte complicada da coisa. Para fazê-lo, todavia, é necessário estar consciente dos valores da vida e das altas finalidades da sua existência na Terra. Né? Cada um de nós é um projeto divino. Cada um de nós é um projeto muito bem pensado. Né? Se o fazes, está em situação vantajosa, que não te permite esperar a moeda pagamento da gratidão deles. Aí nem faz e vai embora. Não aguarda nada. A alegria do amigo é a felicidade do companheiro. Já pensou? Assim exulta com o que fazes e prossegue no teu ministério uma grande felicidade virgem quem é companheiro do solitário, qual ocorre com aquele que conduz uma lâmpada acesa em plena escuridão. Quando eu vi isso aqui, me lembrei do Diógenes. Ele era um filósofo cínico na Grécia. O Diógenes andava com uma lâmpada acesa durante o dia, com uma lanterna acesa, tentando encontrar um homem honesto. Diz que não achou. Eu digo: meu Deus, como se aplica esses dias atuais, né? Uma coisa meio complicada. O prêmio do primeiro é a paz de consciência, do que faz. Quanto à recompensa do outro, é a caridade que o veste. Olha aí. Nada mais é importante nem significativo além disso. Cadê meus títulos? Cadê minha inteligência para fazer um monte de coisa aí? Cadê? Minha religião. A minha religião tem que ser fazer todo o bem possível e evitar o mal. A essência do Espiritismo é essa. Né? Os que te buscam elegeram-te como amigo, porque sabem que os não defraudas quanto de ti se acercam. Olhem só, olha a responsabilidade da gente. Não vai dar para defraudar nunca, corromper nunca, porque o cara acredita na gente. Imagine se a gente passa uma rasteira na criatura, como é que fica, né? Quanta felicidade em ser companheiro dos infortunados, dos tristes e dos padecentes, no momento em que quase todos pedem. E olha que a turma tem pedido, né? Tem pedido. E tu dás, reclamam e tu agradeces, encolerizam-se e tu perdoas, detestas e tu amas, né? Esse é o momento mesmo. Prossegue, pois, que a teu turno dispõe do amigo excelente que te vitaliza e ampara, a fim de que nunca te canse nem te extenue. Nosso mantra diário. Estamos falando de nós.
Botei o pé fora da cama às 5h30 da manhã, todos os dias, a partir de agora eu tenho que fazer isso, e já faço a minha prece: Senhor, potencializa a força do teu filho para que eu possa fazer todo o bem possível hoje. E saio para a vida. E não tem faltado. Às vezes a gente está arrebentado, mas esse amor desse excelente amigo não tem nos faltado. Potencializa mesmo. E isso está nesta obra aqui, meus queridos, chamado Responsabilidade. A benfeitora escreveu 18 pequenos livros e responsabilidade é um deles. A série Momentos, hoje que o Caminha conhece. Pequenos livros e responsabilidade é um deles, no ano de 1987. Excelente obra, realmente, né? Pequeno recortinho rápido para nós ir para nossas conclusões. Olhem só o que a gente achou. Quem me mandou isso foi a senhora Vânia Carroza de Souza, que é conselheira da Federativa e sogra do nosso presidente da regional. Ela me manda isso aqui despretensiosamente. Sabe que eu gosto de pesquisa, essas coisas, e tenho uma predileção pelos dois que estão ali. Tanto Ivone do Amaral Pereira, quanto Hermínio Correia de Miranda. E ela me manda um papo dessas duas criaturas que eu não sabia. Olha só. Você me desculpe, Ivone. Hermínio falando para a dona Ivone do Amaral Pereira. Uma dama extraordinária. Extraordinária. Procurei respeitar a sua modéstia, mas aí está o mínimo que poderia dizer pelo muito que ficamos, todos a dever-lhes pelos escritos próprios e alheios, mas também pelo exemplo de sua vida de renúncia e dedicação à tarefa que lhe foi confiada. Além do mais, tenho com você um ponto mais sensível na saudade. Agora ele vai contar por quê, né? Hei de me lembrar da funda emoção com a qual ouvi você dizer-me certa vez ao telefone que o meu recém-lançado livro Diálogo com as Sombras, que foi o primeiro livro que estudei mediunicamente, Diálogo com as Sombras, foi o primeiro livro. Lembra-se? Diálogo com a Sombra, no seu entender, era o livro que Kardec não escreveu. Olha o que ela disse para o Hermínio. Ó, Hermínio, o Diálogo é o livro que o codificador não escreveu. Imagine só. Aí disse assim: para o escritor ainda temeroso de voos mais audaciosos, ele estava iniciando naquele período, é o primeiro livro, né? Aquele foi um marco luminoso no momento mágico que a sua generosidade criou. Nunca mais me faltaria disposição para continuar escrevendo. Depois de Diálogo, ele escreveu mais 50 obras, estimulado por ela, Dona Ivone do Amaral Pereira, né? Que a obra máxima é Memórias de um Suicida. Obra máxima. Deus abençoe, querida amiga e companheira de jornada evolutiva. Eu digo, meu Deus do céu, olha só, eu desconhecia isso, foi um presente que eu ganhei da Vânia, então tá aí para ver o que é o estímulo, em qualquer nível, né? Então, agora a pergunta. Depois de toda essa conversa, tem uma perguntinha. Valerá mesmo a pena nos esforçar por abrandar a expiação dos nossos semelhantes? Vale ou não vale? Está aí. Não vos maravilheis disso, pois vem a hora em que todos os que estão no sepulcro ouvirão a sua voz. A do Filho do Homem sairão os que fizerem coisas boas para a ressurreição da vida. Está lá no Evangelho muito bem camufladinho. E os que praticaram coisas malévolas para a ressurreição do juízo. Todos nós ressuscitaremos. Seremos vistos na carne de novo, em vestes novas. Uns para a ressurreição da vida, continuar sua evolução, e outro para ajustar as coisas que fizemos equivocadas. Todos nós. Como é que o Evangelho não fala da reencarnação? João 5,29, sei de cor. Está lá. Grato, né? Mas Jesus complementa para nós. Se vale a pena ou não fazer o bem. O amor verdadeiro e sincero nunca espera recompensa. A renúncia é o seu ponto de apoio, como o ato de dar é a essência de sua vida.
Eu não sabia por que o Haroldo não solta esse livro. Ele dorme com o livro Boa Nova. Agora eu estou sabendo. Estou arrepiado de ver coisas que eu não sabia estão lá nessa obra, né? A capacidade de sentir grandes afeições, a capacidade de sentir grandes afeições já é em si mesma um tesouro. Olha que coisa. A compreensão de um amigo deve ser para nós a maior recompensa. Maravilha, não precisa mais nada, né? E Jesus, no final, quando ele partiu, ele disse: já não vos chamo de servo, e sim de amigos, porque vos revelei tudo o que recebi do meu Pai. O amigo tem direito a receber essa informação que ele trouxe do Pai, né? Então, o amigo é muito maior, é o topo da cadeia, sem sombra de dúvida. Meus irmãos queridos, espero ter trazido alguma coisa para a gente reflexionar a respeito se vale a pena ou não a gente minimizar o sofrimento do nosso irmão. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.